Olá, hoje vamos continuar o nosso estudo sobre análise de gráficos de funções. Hoje vamos falar sobre funções crescentes e decrescentes e como nós determinamos quando uma função ela é crescente e quando uma função é decrescente. No geral, uma função vai ser crescente em um intervalo e decrescente em algum outro intervalo. Nós vamos hoje determinar esses intervalos e descobrir como determinamos esses intervalos de função crescente e de função decrescente. Uma função ela é dita crescente se o valor dela aumentar à medida que você caminha para frente no eixo x. Ou seja, se x1 for maior do que x0, então f de x1 vai ser maior do que f de x0. Se estivermos caminhando para frente no eixo x, a função está aumentando. Quando isso acontece, a gente chama essa função de função crescente. O oposto é a função decrescente. Uma função vai ser decrescente se a gente estiver andando para frente no eixo x, x1 maior do que x0 novamente, mas agora f de x1 é menor do que f de x0. Então, o valor da função avaliada no ponto mais para frente é menor do que o valor da função quando estava sendo avaliado num ponto mais atrás. Nesse caso, a função é chamada de decrescente. Vamos, então, utilizar agora um argumento que vai envolver um pouco de cálculo para tentarmos visualizar o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente de uma outra forma. A gente pode pensar o seguinte: se f' de x for maior do que zero, então f é crescente. Em geral, f' de x vai ser maior do que zero em algum intervalo, que é o que eu estou chamando de AB. Aí, então, eu digo que a função f ela é crescente nesse intervalo AB. Se f' for menor do que zero, então a função é decrescente. Como é que a gente pode entender isso? F' é a taxa com que f varia. Se f' é maior do que zero, quer dizer que f está variando, aumentando o seu valor a cada instante de tempo, ou a cada instante de posição, ou a cada passo de x, de uma forma mais geral. Por isso, nós dizemos que ela é crescente. Vamos tentar visualizar isso com um gráfico. Se a gente construir o gráfico de uma função que é crescente, como essa daqui, por exemplo, e a gente traçar aqui a reta tangente a essa função nesse ponto em vermelho, a gente pode ver que essa reta daqui tem uma inclinação positiva, que é a tangente desse ângulo alfa. A tangente desse ângulo alfa é positiva, portanto, a derivada dessa função nesse ponto aqui é positiva. Lembrando que, em geral, eu não vou ter o gráfico da função. Sempre que eu tenho o gráfico da função, eu já consigo observar quando é que ela é crescente, quando é que ela é decrescente. Mas, em geral, o que eu tenho é a expressão da função, do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx, por exemplo. E eu quero saber se essa função ela é crescente ou decrescente em algum intervalo. Para isso, a gente vai primeiro calcular a derivada e perceber se a derivada é maior do que zero ou se ela é menor do que zero. Lembrando do vídeo anterior que sempre quando a derivada de y com relação a x for igual a zero, a gente tem um ponto crítico. Então, se essa função ela tiver crescente, 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 chegar no máximo, nesse máximo, a derivada vai ser igual a zero. E a partir daí, a derivada vai passar a ser negativa. E, portanto, aquele ponto intermediário em que a derivada não é nem negativa nem positiva é um ponto de máximo local. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre concavidade de funções e começar a construir alguns gráficos.